Oi? Começou. Bom, estamos aqui reunidos hoje para esse bate-papo descontraído. Estamos aqui com o Mustafa, sócio da corretora, eu, Luciano Ávila, Luciana Galindo. Esse novo quadro aqui da corretora, Segura Esse Papo, um bate-papo descontraído sobre seguros e benefícios. E hoje a gente vai falar do quê, Luciana? É o desafio do RH, pequenas e médias empresas. Isso aí, na gestão de benefícios. Então, a gente vai começar a trazer mais conteúdos aqui nesse formato de vídeo. A gente já traz bastante conteúdo no nosso blog, mas esse Segura Esse Papo é para falar de um jeito bem descontraído, formato de vídeo. Vamos trazer muito conteúdo, então, para você que está vendo aí, quiser dar alguma sugestão, manda aí nos comentários que a gente faz uma gravação especial. Então, vamos lá, vamos falar do desafio na gestão de benefícios para pequenas e médias empresas? Bora, vamos falar um pouquinho. Acho que que a gente vê, né, em todo esse tempo que a gente está com a corretora, no RH, principalmente nas pequenas e médias empresas, é que muitas vezes o RH é reduzido, né? Então, queria que, Lu, você que está no dia a dia, pudesse falar um pouco do que você vem percebendo com o RH, né, na gestão de benefícios, porque tem muita coisa envolvida, né? Isso. Muitas vezes o RH, hoje as empresas estão cada vez mais otimizadas, as áreas, né? Então, você tem um RH que cuida da folha, tem um RH que ajuda o financeiro. Então, às vezes, a pessoa está tão focada na gestão interna e não tem expertise de benefícios, né? Então, às vezes está mal assessorada por um corretor. Então, é sempre importante a gente fazer um diagnóstico, entrar na empresa, entender, né, a história da empresa, o que ela está querendo propor de benefícios para os colaboradores e poder dar um norte, né? A gente já trabalha com mesmo porque a parte operacional, esse RH enxuto, ele não domina, né? Então, se a gente tiver uma parceira do lado para absorver o dia a dia, essa questão de movimentação, faturamento, inclusão, enfim, tudo que está em torno do seguro-saúde, do vida, do benefício em geral, é muito sensível. Então, para empresas desse porte, né, pequenas e médias empresas, realmente ter alguém do lado com expertise e que possa assessorar é importante, porque é uma equipe muito enxuta. E às vezes a gente até ajuda a trazer uma elegibilidade dentro da empresa de cargos, de salários, de benefícios. A gente ajuda até nesse sentido, né, da empresa estruturar um plano de carreira do colaborador visando os benefícios que ela tem internamente. Eu lembro na hora que a gente começou a corretora, né, prospectando muitos clientes e tal. Eu lembro uma vez que estava numa reunião com a Luciana e a gente falando exatamente disso, do desafio do RH, né, tal. Eu perguntei, mas nosso papel é absorver a rotina operacional, trazer tecnologia total, mas me conta um pouco mais do seu RH. Aí eu lembro até hoje a diretora falou assim, você está olhando para ele, eu sou o R e ela é o H. Então, tipo assim, eram só duas pessoas e imagino o tanto de assunto que, né, o RH tem que cuidar, além de benefícios, né, que já é um negócio super complexo. Imagina toda outra complexidade de admissão, recrutamento, folha, enfim, uma série de assuntos tem que dominar. Então, um pouco do que a Luciana falou, ter uma consultoria de confiança que traga muita tecnologia nessa gestão, eu vejo que é fundamental, né? Até porque as próprias operadoras, principalmente para pequenas empresas, ela acaba sendo muito burocrática, né? Então, ela precisa ter alguém de perto para ir lá olhar, ver a declaração de saúde, né? Ter tecnologia para fazer a gestão dentro do sistema da própria operadora, porque senão o RH ele vai ter que entrar na folha dele, pegar os dados, entrar no sistema da operadora, acompanhar o processo. Então, todo esse suporte é necessário para que o dia a dia flua. E é um mercado em transformação, né? Então, a cada dia que passa, a gente tem as empresas aí por trás do seguro-saúde tendo fusões, né, novos produtos, novos planos, mudanças na ANS, né, então procedimentos novos no rol da ANS, que realmente ter um parceiro do lado para fomentar a empresa do que está acontecendo em torno do mercado segurador de benefícios é importante, né, para esse RH enxuto, para essa uma ou duas pessoas dentro das empresas que, cara, né, não tem acesso a essas informações. Então, esse tipo de proximidade, né, enculturar a empresa, ajudar a empresa nesses momentos é fundamental. Muitas vezes é triste ainda quando a gente conversa com principalmente os prospects, né, que a gente conversa
E a gente enxerga que muitas vezes o RH não tem serviço nenhum. Está lá fazendo um trabalho burocrático, né? Muitas vezes o corretor, a consultoria não está atuando, né? Sendo que o corretor, a consultoria tem o papel ali de absorver, trabalhar, e o RH tem que ter na cabeça que tem que trabalhar com dados, tem que trabalhar com informação para poder tomar as decisões corretas, porque senão, como a Luciana falou, apesar que a pandemia já acelerou muitos processos, né? Pensa que há 2 anos atrás era tudo papel, manual, né? Acho que esse é se é que pode falar isso, mas acho que é um lado positivo da pandemia que acelerou muita coisa, né? Então, a grande maioria é proposta digital, enfim. Mas de aplicativo, né? Consulta, telemedicina, por aí vai. Então, por exemplo, o RH às vezes está fundado em processos e não está enxergando, né, esse papel de, peraí, deixa eu sair, desafogar aqui, olhar os dados para tomar as decisões, se os meus benefícios estão adequados, ok? Então, eu acho que é o grande desafio do RH, da pequena e média empresa, é isso. Em resumo, é isso, né? Tentar ter uma consultoria de qualidade para tocar esse operacional burocrático e olhar de fora com dados, com informação. E dar apoio também para a própria gestão de prevenção e promoção à saúde, que dentro das pequenas empresas também é importante. Apesar que muitas vezes as operadoras, elas trabalham com pool de sinistralidade, mas se todas essas empresas nenhuma pensar em gestão, esse pool vai ficar deficitário e o reajuste cada vez maior, né? Então é importante atuar e mudar a filosofia, às vezes, até da própria empresa, né? De cuidado. Não, coisa simples. Né? Quantas vezes a gente foi cliente e falava, bom, tá, você quer uma proposta? Tá, me dá a sua quantidade de vidas, a listagem de vidas. Cadê seu contrato para eu olhar as condições? Não sabe nem onde estão os documentos. Então, acho que, de novo, tecnologia está aí, né? Ter um repositório de documentos, armazenagem de documentos, dê um clique, sai todas as vidas, então isso é importante para o RH conseguir fazer a gestão de benefícios, né? E, de novo, é uma perninha ali do que o RH tem que fazer, né? Então, imagina todo o resto. Então, acho que esse é um grande desafio. Né? Acho que hoje nós, no trabalho de consultoria, né, não só de corretora, usar termo consultoria, para ser esse braço dentro da empresa, né, de poder otimizar o trabalho do RH e ele ver valor agregado no nosso trabalho, né, porque muitas vezes fala, não preciso de corretor, eu toco aqui sozinha, poucas vidas, mas não entende todo o envolvimento que tem por trás, o tanto de operadores que tem no mercado, às vezes está com um benefício mal posicionado que não atende totalmente os seus colaboradores. Então, ter essa expertise dentro da empresa que vai dar esse suporte para o RH é fundamental. A gente tem um case muito legal falando disso, que é um cliente que tocava o dia a dia direto com a operadora, né? Não tinha corretor, não tinha nada, achava que conseguia tocar. E aí, um belo dia chamou a gente, né, falando, olha, a gente precisa de ajuda. A gente entrou lá e transformou esse cliente. Acho que esse é um case bacana que a gente tem até dentro de casa, né, que realmente tem que ter consultoria de confiança para ajudar o RH, não dá para tocar tudo. E muitas vezes a gente acaba crescendo junto com a empresa, né? Você vê que um start, um benefício, daqui a pouco a empresa ela tem subsídio maior para dar um benefício. Cada empresa tem a sua melhor, realidade, né? Então não é uma receita pronta de gestão, né, para todas as empresas. Cada empresa tem a sua realidade, a sua cultura, né, o número de funcionários, o que cada um quer. Então, a gente se adaptar, né, a essa cultura mesmo interna da empresa é importante, né? Ter esse formato de... E o fundamental, a empresa não tem nenhum custo adicional para isso. Ela já está incluído, né? Vale lembrar que a consultoria ela é remunerada através de comissão da operadora, que já está incluído lá no custo. Então, eu fico surpreso, né, quando a gente pega clientes, infelizmente, que não sei nem se sabe disso ou não, e fala que não tem nenhum tipo de serviço, ou seja, é custo zero. Né? Já está lá, já está provisionado. Então, mais de uma vez perguntaram para a gente, mas como vocês vão cobrar? Não, já está lá. Você tem que saber disso, saber usar. Acho que seria legal, até a gente está falando de benefícios. Lu, fala um pouquinho aí dos benefícios, né, que geralmente a gente consegue trabalhar. Acho que um pouco do como o RH vem olhando para reter talento. Fala um pouco dos benefícios
Hoje o maior impacto, né, dentro da empresa em relação a custo depois da folha é plano de saúde, né? Infelizmente a empresa ela tem que promover isso, né? Muitas pensam em ter a contribuição do colaborador ou não, ela subsidiar o valor integral. Depois tem o plano odontológico, que muitas vezes as empresas hoje a gente tem uma gama muito maior, mas não é um benefício tão visto dentro. Seguro de vida, né? Que às vezes a empresa ela quer só oferecer ali o que o sindicato está oferecendo, mas quando tem a perda de um colaborador e a família sente o peso, né, daquela perda, é importante. E hoje as empresas estão começando, isso já vem a médio e longo prazo, trabalhar a previdência. Com tantas mudanças que a gente tem na nossa legislação, as empresas estão olhando para dentro e avaliando esse benefício, mesmo que ele seja averbado, com participação só do colaborador, que a empresa não tenha que investir diretamente, mas é um benefício que vem cada vez mais. Não, e retém funcionário, né? Retém, é importante pensar no futuro, né? Proteção da família. Ainda mais no pequeno e média empresa, às vezes o colaborador, ele não visa só o salário, ele vê todos os benefícios que a empresa está oferecendo. Então, se ele vê uma concorrente que tem um plano melhor, que está oferecendo um serviço adicional, ele vai mudar. O mercado está cada vez mais competitivo, né? E a busca por talentos ela é brutal, né? Independente do mercado. Então, acho que esse pacote de benefícios para atrair e reter talentos é fundamental. Então, como o Mauro falou, acho que plano de saúde acho que é o mais difundido, é o mais, né, que está aí, né? E aí até ao ponto de ter uma diferenciação, inclusive, da credibilidade da operadora que a empresa tem. Temos clientes que olham isso, né? Mas não menos importante, acho que dental, né? Essa saúde bucal, ou seja, que é um benefício barato, seguro de vida, um pouco de previdência que você não falou, para que o colaborador ali esteja tranquilo para desempenhar e ser produtivo, saber que a família, entre aspas, está protegida. Ou não, ao invés da empresa ir lá e oferecer uma remuneração, um aumento salarial, né, fora ali do piso, ela dá um benefício como um salário indireto. Então, ela está investindo no colaborador e ela ainda pode usar, né, essas despesas para dedução de imposto de renda. Então, ela pode até reverter parte desse investimento na declaração. Então, é importante a empresa conhecer o que o mercado está oferecendo, quanto que ela tem de budget, que isso é importante, né? Porque não adianta eu ir no mercado, trazer milhões de opções. Tem que ter um planejamento, né? Faz parte do planejamento da empresa. Mas aí quando a gente fala sobre previdência, né? Acho que o que é fundamental hoje em dia nas empresas porque não precisa, se a empresa não tiver budget para fazer um instituído, né? Que a empresa arca ali para os funcionários, pelo menos um averbado, né? Como a gente fez até próprio aqui na corretora, para que aí cada funcionário, né, consiga aportar, ter benefícios, como, por exemplo, taxa de carregamento, que muitas vezes quando você vai fazer uma individual, né, tem taxa de carregamento, outras taxas, enfim. Então, acho que as empresas deveriam pensar com carinho nesse benefício, que eu acho que também faz uma retenção grande e pode ser um diferencial. E como a Luciana falou, né, com toda essa mudança aí da nova previdência no Brasil, que a contribuição é durante todo o período, não nos últimos 10 anos, né? Então acho que falta conhecimento, né? Quando a gente fala previdência privada, assusta, o negócio é caro, é um custo adicional para a empresa, e não é nada disso, cara. É conhecer, entender, ver o que o mercado mudou, quais são as alternativas, quais são as vantagens, né, os benefícios para a empresa e para o funcionário. Uma empresa vai lá, quer fazer um averbado, e ela não tem condição financeiramente de arcar nada, mas tudo bem, mas ela abre um averbado e o funcionário que quiser consegue condições melhores, fundos melhores. Exato, é isso aí. Não tem taxa de carregamento, enfim. Mas é um negócio que às vezes o RH não está no radar isso. E é o nosso trabalho, está sempre ali, né, jogando uma sementinha, trazendo a ideia para conversar com o RH, buscando a melhor oportunidade. Então, por isso que é muito importante a corretora, a consultoria está próxima do RH. A gente está entendendo qual é o momento da empresa, né? Buscar estar próximo, ter reuniões, entender para que caminho que eles estão seguindo, qual a perspectiva de crescimento, para a gente poder ali moldando os benefícios com essa mudança. É o que eu estava falando um pouco antes, né? Nesse bate-papo. O RH tem que trabalhar estrategicamente, tem que conhecer os benefícios, tem que conhecer, deixa a parte operacional da consultoria, né? E atua estrategicamente. Precisa conhecer. Que acho que é isso que a gente podia falar um pouco mais aqui, eu queria que você falasse um pouco, né? Por exemplo, as principais diferenças do PNE e do empresarial, queria que você comentasse um pouco
né, para quem está assistindo poder entender um pouquinho das diferenças, porque tem diferença, né, do PME e do empresarial. Justamente porque as operadoras, como a gente fala de pequenas e médias empresas, que a gente está falando ali até 99 vidas, muitas operadoras elas trabalham com um pool, né? Elas colocam todas as empresas dentro desse pool e a partir dali ela começa a fazer a gestão daquele resultado. Então, para que eles sejam cada vez mais conservadores, eles são mais burocráticos na aceitação desse público. Algumas vai ser necessário preencher declaração de saúde, muitas o custo é por faixa etária. Então, as operadoras elas criam mecanismos, né, para poder controlar e ter uma precificação adequada para aquele público. Isso é o principal fator que eu não entendo. Às vezes a gente pega cliente, o cara tá lá gastando um tempo danado, cotando sei lá quantos corretores, o preço é tabelado, ele é fixo, né? Tanto é que a gente vira e fala, tem que ser igual. Se tiver diferente, tem uma coisa errada. Tem coisa estranha. Agora, se as vidas estão certas, se os planos estão certos, o custo tem que ser igual. Então, acho que o RH que entende isso, ele já poupa um trabalho, porque o que ele deveria fazer? Ele deveria pegar, olhar um corretor de confiança e falar, qual é o seu trabalho? É assim, assim, assado. Bom, você que vai olhar para mim, porque dado que o custo é fixo, né, tabelado, eu preciso avaliar serviço, avaliar... mas como em todas as profissões, sempre vai ter aquele, né, bom profissional e aquele que quer. E aí ele chega com uma ideia mirabolante, às vezes até propondo uma situação que não se encaixa para dentro da empresa para economizar. E aí, quando o processo já está implantado, que a empresa se dá conta do que aconteceu, ele já assumiu, ele vai falar que vai tentar resolver, vai ter que esperar 1 ano, no mínimo, para poder mudar a situação. Então, acho que assim, olhando o preço é isso, né? Então, até 99 vidas existe uma tabela. Sim. Inclusive, uma tabela até 29, né? E uma tabela um pouco mais barata de 30 a 99. Algumas trabalham até preço, depois de 10 a 29, depois de 30 a 99, então outras até 49 vidas. Então, o mercado, ele é um balaio de gato que a gente fica ali vendo qual que é a melhor estratégia. Por isso que é importante ter uma consultoria, né, para a gente poder ir lá e buscar o melhor perfil, a operadora que melhor atende, né, não adianta... A transparência de quem que é aquela operadora, né, da forma de remuneração do corretor, do pós-venda, das vantagens do serviço, tudo isso aí, gente, Agora, o mercado tem uma carência não, de serviço, esse é o principal. E aí tem a carência que a Lu vai falar agora do plano em si. É muito importante que a empresa tenha conhecimento e as operadoras hoje elas estão tentando minimizar os impactos de carência no contrato. Então, a gente vê que quando a empresa ela já tem um plano de saúde, que já tem uma vigência em mais de 12 meses, a gente consegue migrar isentando ou reduzindo algumas carências. Mas é importante trazer essa informação para a empresa. Eu acho que é a premissa básica. Porque muitas vezes a empresa, ela contrata nem sabendo que a carência está incluída. A premissa e aí, na hora que até 29 vidas, tem uma carência lá contratual que pode ser reduzida. Sim, cada operadora vai flexibilizando. Né, do plano existente, quantos meses, tal. Mas assim, o que é importante, até 29 vidas tem carência. Alguma vai ter, principalmente parto e doenças pré-existentes. Então, essas são as carências que é mais difícil reduzir, né? E aí, Lu, acima de 30 vidas... Sim, apesar de muitas operadoras ainda pedirem declaração de saúde para esse público acima de 30 vidas, que é um momento também delicado que a empresa tem que entender que a partir do momento que aquele colaborador, apesar de não ter carência, a operadora ela pode analisar aquelas declarações de saúde e declinar a implantação. Então, é um risco ainda, apesar de não ter carência, quando a operadora ela exige preenchimento de declaração de saúde, ela vai analisar o risco mais de perto. Eu acho que isso que é importante, ou seja, não tem carência se aceito pelo operador, ou seja, tem muitos operadores que fazem análise das DPS e tal, mas não. E para doenças pré-existentes, assim, acho que é uma mensagem legal também passar, né? Até orientar muitas vezes o colaborador, né? Então, às vezes a pessoa colocou lá uma cirurgia que ela fez no dedão do pé, né? Que não tem mais interferência nenhuma na vida dela hoje. Então, muitas vezes a gente tem que orientar bem o preenchimento, saber como é que está a situação dos colaboradores, então ter essa conversa. Muitas vezes, quando a empresa é pequena, o próprio RH já sabe o que acontece ali.
ela sabe se tem gestante, né? Se a esposa de algum colaborador também está gestante. Então, é importante a gente ter essa conversa, porque para a carência de doenças pré-existentes, dependendo da situação, ele pode até ter 2 anos para poder realizar qualquer cirurgia relacionada para aquela patologia. É claro que ele vai ter direito a consultas, a fazer exames, mas se ele precisar de uma intervenção, né, para uma cirurgia, uma internação, ele vai ter esse risco. Então, por isso que é muito importante orientar também quanto ao preenchimento. É óbvio, nós não podemos omitir informação, mas às vezes aquela informação não é relevante. Eu acho que isso é pauta até para um seguro esse papo só para isso, né? Porque eu costumo brincar que muitas vezes depende de operadora para operadora, né? Tem umas que são melhores, outras não, mas, por exemplo, é um pouco do que a Lu falou. O cara fez uma cirurgia no dedão do pé há 20 anos atrás. Cara, já operou, já foi, já passou. E a operadora vai pedir relatório, vai pedir exames, vai pedir tanta coisa que... E aí, às vezes, a pergunta da operadora não é clara, né? Ela fala assim, você já fez uma cirurgia? Tipo, há 20 anos atrás ou não? Então já tem operadores que falam, olha, você fez cirurgia, sei lá, nos últimos 5 anos. Entendeu? É diferente. Então isso, acho que é um papo até para uma outra... Isso aí gera muitas dúvidas. A gente podia até convidar alguém de operadora para falar um pouco da importância da declaração de saúde. Quem sabe que é importante, acho que, né, quem acompanha nosso trabalho sabe o quanto a gente é profissional e trabalha com transparência total, mas tem um pouco essa crítica de que algumas DPS não são claras o suficiente, né? Então, exato. É um pouco do que ela falou. Pô, o cara fez uma cirurgia de dedão do pé há 20 anos atrás. Né? Aí o cara vai receber uma CPT para isso, então um tanto... E falar para o cliente dos riscos de fato, né? Porque já aconteceu com a gente aqui de clientes que, oriundos de uma outra consultoria, foram pegos de surpresa na hora de utilização do plano, que nem sabia, né, que tinha carência para uma doença pré-existente. Então isso aí é muito sensível, mas é pauta para uma conversa mais longa. Mas de novo, né? A gente é muito transparente, correto, e as próprias operadoras já sabem disso, nossa forma de trabalhar. Mas por isso que é importante. A gente tem cliente que foi enganado. É isso. Ou venderam para ele dizendo que era carência zero, e era uma empresa abaixo de 10 vidas, ou seja, tinha carência. Quando o cliente foi utilizar lá, enfim, era um parto, inclusive, tinha cobertura. Né? Então, assim, é complicado, a gente já total transparência explicando para os clientes, né? A carência, isso é fundamental. E aí, Lu, queria que você puxasse um pouco de sinceridade. Acho que é muito mais voltado, né, como você falou, dentro do pool, mas para o empresarial é fundamental, porque sinistralidade é na veia ali, aumenta o custo. Sim. Acima de 100 vidas, a gente já consegue, e empresas que têm 100 vidas, ela pode não ser uma empresa grande, ela deve ter lá 30 colaboradores e mais dependentes, chega ao patamar de 100 vidas, então muitas vezes, algumas operadoras você já sai desse pool, então o seu risco é integralmente da empresa, então é importante estar de olho próximo, olhando mensalmente como é que está evoluindo aquele resultado, entendendo como é o comportamento da população, aonde eu tenho uma frequência maior, aonde está faltando prevenção. Então, é importante ter essa análise e ter essa conversa periodicamente. Eu não posso chegar com uma sinistralidade na renovação do contrato e falar, tá aqui, esse seu reajuste, você gastou demais. E aí pega de surpresa. Né? E aí, acho que soma o que eu falei antes, né, do RH trabalhar estrategicamente. Né? A gente... empresas empresariais, né? Assim, a gente entrega o relatório de sinistralidade com periodicidade acordada com o cliente. Tem que atuar. Né? A gente teve recentemente alguns clientes que a sinistralidade explodiu. Cara. Então tem que acompanhar, a gente tem todo o nosso trabalho de prevenção. E fazer projeções, preparar muitas vezes a empresa, porque às vezes, né, saúde é algo, né, a gente pode trabalhar com estatística, mas você pode ter uma emergência, um acidente, uma UTI neonatal, então algo que pode estourar a sinistralidade, e a empresa ela tem que estar preparada, né, para o melhor e para o pior cenário. Então, tendo o nosso trabalho por trás e dando esse apoio, ela já vai poder planejar o seu budget para o próximo ano, ela já vai poder entender se ela tem como repassar isso internamente para o colaborador ou não, fazer mudança de operador ou não. Então,
é importante acompanhar a sinceridade de perto. Claro que, né, as empresas abaixo de 99 vidas, a gente não tem uma atuação tão direta, mas a gente pode fazer campanhas dentro da empresa para incentivar a prevenção. Então, eu não preciso saber o resultado da sinistralidade e já começar a atuar, né, com a melhor forma de utilização do plano de saúde, consciente, trazer para entender, olha, você está dentro de um pool, mas você tem participação nesse resultado. Então, vamos trabalhar, e a gente tem até muitos argumentos, às vezes, mesmo tendo dentro do pool, a gente negociar esse resultado, porque, querendo ou não, a operadora sabe como está a sinceridade individualmente. Isso que eu ia falar. Então, às vezes, a gente traz para a mesa e fala, a gente consegue reduzir esse reajuste? Como é que está o... Que apesar de estar dentro do pool, que tem lá a sinistralidade do pool, tem o resultado do pool e tudo mais, no final do dia, quando o cliente quer uma negociação, quer um desconto para permanecer na operadora, você pode ter certeza que a operadora vai lá e vai olhar a sua sinistralidade para ver se cabe ou não desconto ou não. Então assim, desde que a gente abre a corretora, eu sou um apaixonado aqui por todo esse trabalho que a gente faz de marketing, do calendário de saúde, das campanhas que a gente tem, que o RH pode atuar de uma forma preventiva, né, com os nossos materiais. Acabamos de lançar o Sete Saúdes, que é um material bem legal, né? Então, é bem isso que o Luciano falou. Lu, para fechar esse tema aí de diferença PME empresarial, né, que eles falassem um pouco de coberturas, rede credenciada, isso acho que tem muita dúvida ali do RH, né? Principalmente quando está mudando de plano, esse plano é equivalente, não é? Então acho que... o que eu ganho, o que eu perco? Um pouco disso. Isso é um trabalho minucioso que a gente tem que fazer, apesar de ter o rol da ANS, né? Então ali as coberturas elas são garantidas para todos os planos. A gente tem as operadoras que têm os diferenciais. Então, eu vou ter uma cobertura de esclero, vou ter uma RPG, eu vou ter uma cobertura de vacinas, eu vou ter um reembolso melhor ou não. E é importante também avaliar a abrangência de atuação daquela operadora, como é que está a distribuição dos seus colaboradores, porque a precificação, muitas vezes, ela é em cima do CNPJ, da localidade onde está o CNPJ, mas eu preciso ainda mais, né, agora com o home office, tem muitas empresas contratando colaboradores remotamente. Então, ele pode estar lá no Nordeste, pode estar lá no Sul, e eu tenho que entender se aquele plano de saúde que eu estou oferecendo vai dar atendimento. Para aquela região, região. Aí a gente falando, né, do grande desafio do RH, isso. Imagina, né, agora o que o Luciano falou, principalmente, sei lá, empresas de tecnologia ou advogados, que é um trabalho mais introspectivo e tal, tem muita gente de home office. Aí o cara tá de home office, o cara não mora mais em São Paulo, ele mora interior, em Piauí, sei lá onde. Então o RH tem que estar atento a isso e falar, pô, mas peraí, deixa eu ver aqui, a gente tem uns cases bacanas que a gente fez isso. Porque e tanto que a gente levou, né? Quando a gente levou a solução para o cliente, ele falou, não é possível que você está me trazendo isso. Cara, é a tua nova realidade e tal. E você pode fazer um contrato para o Sudeste, São Paulo, um contrato para uma operadora mais forte no Piauí, por exemplo. É isso que a gente tem que avaliar. Dependendo do número de vidas, é possível fazer essa divisão, mas a ideia é sempre buscar uma operadora que atenda o máximo possível da abrangência, porque você ter planos diferentes dentro da empresa, isso também pode gerar um burburinho, né? Então, eu vou falar, não, lá no Norte eu tenho uma operadora, aqui no Sul eu tenho outra, então é importante a gente tentar mapear e trazer alternativas, né? Eu acho que tem que pôr tudo na mesa e ver qual a melhor opção para o cliente. Por isso que é aquilo que você falou, né? O RH ter um diagnóstico, saber o que quer fazer, saber o quanto quer investir. Por exemplo, num caso como esse, a gente tem alguns casos assim. O RH fala, não, eu quero um plano regional, mais abrangente, regional, para o pessoal que está espalhado. Mas São Paulo, que é um centro, por exemplo, é mais sofisticado e tudo mais, eu quero um negócio diferenciado. Ele vai lá e investe num negócio realmente... Então é um pouco... Não tem certo ou errado. Não tem uma receita. Empresa, né? Cada RH sabe ali onde vai... E é importante a gente conhecer o mercado para trazer todos esses leques de oportunidade. Porque se eu vou focar e querer direcionar o meu cliente para determinadas operadoras, eu posso até perder na concorrência, né? Porque eu não olhei no outro lado. Olha, tem essa alternativa também. Então, é importante a gente trazer essa expertise na mesa e conversar com o cliente, trazer a segurança para ele fazer uma transição com tranquilidade, né? Todo o processo de implantação, ele é minucioso e é importante a gente acompanhar de perto para o RH se sentir seguro para a tomada de decisão. Eu acho que a gente está falando aqui um pouco da nossa percepção com os diversos anos de experiência que a gente tem, né? Com
com seguros, com benefícios. Acho que seria até legal, aproveitando o seguro, esse papo aí que a gente está lançando, negócio de bate-papo bem descontraído, trazer um RH aqui para falar um pouco da percepção, da ótica dele, né? Como que ele enxerga. Acho que vai ser bem legal, a gente pode pensar alguma coisa nesse sentido. A gente está se aproximando já de meia hora de bate-papo. Para finalizar, acho que é importante falar, né, daquele velho, o RH puxando ali para trazer, né, benefício, retenção normal, mas tem a parte financeira. Como que, né, a gente balanceia isso, né? Como que existe um equilíbrio nisso, né? Acho que esse é o grande desafio. É uma primeira conversa, isso aqui vai longe. Quando a gente fala de benefícios, a gente está falando, né, a gente focou bastante agora em saúde, que tem vários detalhes. Tem a parte do vida também, que tem alguns pontos muito importantes para serem compartilhados. O dental, que a gente passou rápido, que às vezes aquele negócio, para o custo caro também não é o custo, né? Mas enfim, acho que, em resumo... trazer o financeiro para a mesa de conversa é fundamental. E para ele entender a complexidade, né? Porque uma coisa é você comprar um copo, uma coisa é você comprar um laptop, outra coisa é o plano de saúde, é uma odontológica, é uma previdência. E o financeiro precisa ver que não é só o melhor custo. Não vai atender a população dele. Olha, o menor custo é esse plano regional aqui, que vai atender o município de São Paulo. Mas eu tenho um colaborador que está no Rio de Janeiro, está no interior. E aí a gente trazer isso para o financeiro, entender, né, que uma coisa ela tem que estar relacionada tanto à qualidade do serviço quanto ao custo. Né? E trazer todos esses benefícios para essa cesta, ele poder entender aonde ele vai manipular o custo que ele tem, o gasto que ele vai ter, o quanto ele tem para desembolsar, e a gente poder selecionar as melhores opções de benefícios. Perfeito, legal isso. Mas é isso, acho que bate-papo descontraído, trazer informação. A gente já tem esse perfil de trazer, né, informação através do nosso blog, redes sociais, tem muita informação bacana. Esse é mais um jeito descontraído da gente bater um papo e trazer em formato de vídeo, né, informação. Então, acho que esse foi o primeiro episódio aí do nosso Segura Esse Papo, né, vamos trazer mais... Outros temas virão. Sim, mais convidados. Então, se você quiser deixar alguma sugestão aí, põe no comentário. E obrigado aí pelo bate-papo. Sensacional. Obrigado a todos. Boa Vamos em semana frente. Boa semana. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.